Fala, Tricolada! Vamos para nossa análise aí, jogador por jogador. Empate do Fluminense em 0-0 contra o América Mineiro. O Fluminense com um jogador a mais desde os 10 minutos iniciais. O Fluminense com toquezinho lateral, sem criatividade, sem intensidade, sem velocidade no jogo, principalmente por causa da escalação errada. O Wellington no meio de campo. O Fernando Diniz demorou muito para reagir à expulsão do Alê, que deu uma cotovelada no rosto do Nino. 10 minutos de jogo já era para ele ter mexido no time. Ele esperou o primeiro tempo acabar para no intervalo fazer as mudanças, até mudanças interessantes, mas que não surtiram efeito, né? O meio de campo do Fluminense pouco criativo. O meio de campo do Fluminense só melhorou quando o Nonato entrou, que deu um pouquinho mais de intensidade, um pouquinho mais de penetração, de uns passes diferenciados, porque muito toquinho para o lado, o Fluminense com uma preguiça danada. E o torcedor hoje, assistir esse jogo do Fluminense foi duro para as vistas e para o coração do torcedor do Fluminense. O Fluminense com derrota para o Flamengo, derrota para o Atlético Goianiense, derrota para o Juventude. Apenas teve um momento de euforia no jogo contra o Galo, mas o Fluminense tem uma sequência muito ruim de derrotas e agora esse empate, que era bem possível do Fluminense ter vencido a partida. E o Fluminense mostrou que não sabe jogar quando tem um jogador a mais e nem quando tem um jogador a menos. Essas coisas têm que ser treinadas durante a semana, Fernando Diniz. Né? Você tira um jogador da sua equipe e testa, treina essa alternativa. Ou tira um jogador da equipe adversária, do time reserva, e treina jogar com um jogador a mais. Essas coisas que acontecem, que são naturais durante os jogos, de você perder um jogador, ou de você ter um jogador a mais do que o adversário, isso tem que ser treinado durante a semana. Porque o Fluminense mostrou claramente dessas últimas rodadas que não sabe jogar quando tem um jogador a mais e nem quando tem um jogador a menos. Se perde, se desorganiza completamente. E a gente pensando aqui que você teria evoluído desde 2019 até hoje, a gente vê um treinador completamente perdido quando as coisas saem do natural. Você tem um jogador a mais, seu time se perde. Você tem um jogador a menos, se perde também, não sabe o que fazer. Vamos evoluir no trabalho, porque a gente não quer sofrer esse ano, como a gente passou um aperto danado em 2019. Quando você foi demitido em 2019, o Fluminense estava na zona de rebaixamento. O Flamengo já ultrapassou a gente, está em 10º lugar, mas 5 derrotas já no Brasileirão, esse empate contra o América Mineiro, o Fluminense jogando muito mal. O Fluminense estava desfalcado? Estava. Sentiu falta do André e do Arias? Sentimos. Mas o América também tinha 5 desfalques. Estádio vazio, pressão zero. O Fluminense teve 74% de posse de bola. Não sei quantas oportunidades. O Jailson não fez uma grande defesa. Quando eu vi o número de oportunidades que o Fluminense teve, eu falei, pô, em que momento o Jailson trabalhou? Cruzamento, só cruzamento na área? Pô, foi complicado, hein? Pô, para dar nota para essa rapaziada aqui vai ser osso, mas vamos lá. Fábio, mesmo com esse domínio do Fluminense, toca-toca lateral, Caio Paulista, Ganso, Nonato, depois, antes era o Wellington, Caio Paulista, Ganso, esse toca-toca, mesmo com esse domínio todo, o América deu umas estocadas, fez uns contra-ataques, teve oportunidade. O América meteu uma bola na trave. A única grande chance do Fluminense foi com o JK lá no finalzinho do jogo, que o JK cara a cara com o Jailson, a bola bateu no quadril dele, foi para a linha de fundo. Foi a grande chance do Fluminense no jogo. E o América, até no primeiro tempo, teve 2 ou 3 oportunidades no contra-ataque com o Everaldo, que acabou perdendo as oportunidades. A bola na trave também do América. O América foi até mais perigoso do que o Fluminense, mesmo com o jogador a menos. Mas mesmo assim, o Fábio não foi exigido na partida. Não teve uma grande defesa do Fábio, uma grande intervenção dele, por isso eu vou dar uma nota 5. Samuel Xavier foi uma decepção. Em comparação ao jogo passado, que ele foi muito bem, nesse aí não foi para a linha de fundo, nem por decreto presidencial. Não se viu o Samuel Xavier explorar os lados do campo. Meu amigo, tá tudo congestionado ali no meio, o lateral tem que aparecer. O Samuel tem que levar a bola para a linha de fundo. Ele tem que encostar no Luiz Henrique. O Luiz Henrique também estava mal. E o Samuel não encostou, né? Se omitiu na parte ofensiva do jogo.
O adversário todo entrincheirado, todo lá atrás, explorando o contra-ataque, solta os laterais, participa, aparece pro jogo. Aí tu vê o Samuel Xavier receber a bola na linha lateral e tocar pro meio. Mesma coisa lá do outro lado, que eu já vou falar do Caio Paulista também. Então, meu amigo, você se livrar da bola tocando pro lado, porra, tá com o cara a mais, mano. Tá pra cima do lateral do cara. Samuel Xavier não fez. Nota 3. Nino e Manuel, vou dar um refresco para eles. O Nino tomou cotovelada, tomou pancada no tornozelo, foi o que mais apanhou no jogo. Saiu aos 33 minutos para a entrada do Natan, porque não estava aguentando de tanto que apanhou. Tá até com cãibra no jogo. Nino e Manuel ficou correndo atrás dos atacantes do América Mineiro, que eles exploraram o contra-ataque, mas não comprometeram. Nota 6 para o Nino, nota 6 também para o Manuel. Caio Paulista, a mesma situação do Samuel Xavier. A bola chegava no Caio Paulista e ele rolava para o lado. Aí tocava pro Wellington. Daí entrou o Nonato, ele tocava pro Nonato, ou pro Ganso. Omissão. O camarada foi o cara é ponta. Foi escalado na lateral esquerda para quê? Para ele explorar a linha de fundo, explorar os lados do campo. Não para se livrar da bola tocando pro lado. Depois, no segundo tempo, virou uma bagunça. Ele apareceu lá na ponta direita. O Diniz botou ele de ponta direita, botou ele de lateral. Fez uma miscelânea com o Caio Paulista. Mas não é lateral esquerdo. O jogador tem velocidade, tem explosão, mas não sabe driblar. Não tem qualidade com a bola nos pés. Daí se livra da bola tocando pro lado. Nota 3 pro Caio Paulista. Não dá. Tem que fazer alguma coisa com essa lateral de esquerda. Não deu com o Iago, não deu com o Pineda, não deu com o Marlon, não deu com ninguém ali. Porra, e muito menos com o Caio Paulista. Tem que inventar um lateral esquerdo. Ou pega da base. Marcos Pedro, GFT, atenta aos garotos. O Wellington saiu no intervalo pro Nonato. Você tá com um jogador a mais. Daí você manter o Wellington desde os 10 minutos do primeiro tempo. Cara, o jogador do América foi expulso, você já saca o Wellington, que só toca a bola lateral, só toca pro lado, e já botava o Nonato já com 10 minutos do primeiro tempo. Dane-se. Sai, meu amigo, você jogou somente 10 minutos, agora o sistema mudou, um dos caras foi expulso, e agora eu preciso de mais movimentação no meio de campo. Agora eu preciso de um volante que tenha mais profundidade, que foi o caso do Nonato. E o Wellington não podia apresentar isso, tirava ele com os 10 minutos de jogo, mas não. O Wellington jogou os 45 minutos do primeiro tempo, o Fluminense perdeu aí esses 45 minutos com o Wellington dando passe lateral. Nota 2 pro Wellington, horroroso. Iago é outro, só corre, daí dá trombada, daí tropeça, daí dá uma umbrada no outro, dá um carrinho ali para esconder a falta de qualidade. Saiu no intervalo pro JK. Nem o Diniz aguentou ele e também botou outro jogador, botou o JK para ir para cima do América para ver se ganhava o jogo. Então saiu o Wellington e saiu o Iago no intervalo do jogo e eu dou nota 3 pro Iago. A nota do Iago é 3 pelo primeiro tempo que ele fez. Ganso, outro, só toque pro lado. Dominava, dá um tapinha pro lado, deu um esporro no JK lá sem medida. Tava jogando nada. Mas deu esporro lá no JK, se acha dono, já está começando a se achar dono do time, mas não fez nada que o Nonato que entrou no segundo tempo deu passes mais interessantes do que ele que jogou o jogo todo. O Nonato pelo menos ele tentou um passe elevado, um passe entre os zagueiros, deu mais profundidade, se aproximou mais da área. O Ganso só ficou se limitando a ficar batendo o cartão, chegando, batendo, carimbando, tocando pro lado. Muito pouco, né, Ganso? Nota 4 para ti. Nota 4 também para o Luiz Henrique, que jogou aberto lá pela ponta direita. No segundo tempo fez algum drible ou outro, passando pelo adversário, mas muito pouco do que a gente espera do Luiz Henrique. E que o jogo exigia, já que o meio de campo estava todo congestionado, a entrada da área estava congestionada, a gente esperava que o Luiz Henrique tentasse mais vezes jogadas individuais pela ponta direita, e coisa que ele não fez. Nota 4, muito apagado no jogo. Cano é outro. A gente só via no Cano no replay, olhando pro lance. Cano, mais uma atuação horrorosa do Cano. A bola também não chegou nele. A bola tá com muita dificuldade de passar pelaquela parede que o América fez na entrada da área. Também entendo isso, a dificuldade da bola chegar. Mas o JK que entrou,
como centroavante também ao lado do Cano, pelo menos ele apareceu em alguns lances, tentou um voleio, um chute ali, o Cano nem isso. Senti falta do Cano novamente nesse jogo. Nota 3 pro Cano. Matheus Martins é outro que começou a partida ali aberto pelo lado esquerdo. Ele saiu aos 38 do segundo tempo para o Alexandre Jesus, jogador de empresário, jogar ali na ponta esquerda. Mas o Matheus Martins tentou alguma coisa, alguma movimentação, mas errou passe. Eu esperava que o Matheus Martins fizesse o que eu estava esperando também que o Luiz Henrique fizesse pelo lado direito. Que o Matheus Martins ele sabe fazer isso, que é jogadas individuais, jogada de linha de fundo, de partir para cima do lateral. O Matheus Martins não fez isso. Daí me deu uma decepcionada com ele. Nota 3 para o Matheus Martins. JK entrou aí no lugar do Iago no intervalo do jogo, mas esses 45 minutos do segundo tempo, o JK fez mais do que o Cano. Tentou, chutou, tentou um voleio, tentou cabecear no meio dos zagueiros, errou, tomou esporro do Ganso. O JK pelo menos ele tentou, errou, teve algumas decisões erradas pela idade que ele tem, mas pelo menos ele tentou, deu uma movimentação diferente, por isso eu vou dar uma nota 5 para o JK. Vou dar uma nota 6 aí pro Nonato. O Wellington saiu no intervalo, entrou ele aos 45 minutos do segundo tempo. Acho que o Nonato teria que ter entrado mais cedo, ou ter começado o jogo. E o Nonato fez aquilo que eu esperava que o volante fizesse nessa partida, ainda mais com um jogador a mais. Mais aproximação da grande área, um passe enfiado, uma infiltração, toques mais rápidos, uma cobertura mais rápida, porque o América estava vindo no contra-ataque, o Wellington não acompanhava, já o Nonato ele consegue acompanhar porque é mais jovem. O Nonato melhorou o meio de campo do Fluminense e foi um dos melhores do time. Vou dar uma nota 6 aí pro Nonato. Aí o Natan entrou aos 33 minutos no lugar do Nino, aquela bagunça que o Diniz faz, né? O Diniz bagunça o time todo no segundo tempo, quando o Fluminense está perdendo, está empatando. Ele bota 4 atacantes, apenas 2 caras no meio de campo. Aí entrou o Natan, esse bololô do Fernando Diniz, aos 33 minutos, o Nino com câimbras. Pouco notado, o Natan realmente é uma contratação aí que tá ruim de engolir, pagar 1 milhão para um jogador que é pouquíssimo efetivo. Nota 3 pro Natan. Aí entrou o Alexandre Jesus no lugar do Matheus Martins aos 38 minutos do segundo tempo. Pouco tempo para ele em campo, né? Pouco tempo também para a gente poder dar uma nota para esse jogador. Vai ficar sem nota, mas o que é notável é as chances que esse jogador está tendo e a frente que ele passou de outros jogadores das categorias de base. E o que esse jogador tem para ganhar tanta oportunidade, entrar no segundo tempo, em jogos difíceis como esse, contra o América Mineiro. Realmente ele deve estar fazendo coisas mirabolantes lá no treino, no centro de treinamento, para ter tanta oportunidade. Ou é somente um jogador de empresário que precisa estar na vitrine. Sem nota aí para o Alexandre Jesus e nota 2 para o Fernando Diniz. Insistência com o Wellington, não dá. Demora para fazer substituição no primeiro tempo, aos 10 minutos já era para ter sacado o Wellington. Tentou fazer algumas modificações ali interessantes com a entrada do JK e da entrada do Nonato. Depois deu uma bagunçada com a entrada do Natan. Mas o Fluminense, meu amigo, tá precisando ganhar desses times assim, América, Juventude, Atlético Goianiense. Juventude, tudo bem que a gente dá uma colher de chá por causa da chuva. Mas Atlético Goianiense, América, esses pontos vão fazer uma falta tremenda no final do campeonato. Vão fazer uma falta enorme. Aí é complicado perder pontos assim. Então agora vai jogar em casa contra o Avaí, que é outro clube que o Fluminense tem uma dificuldade tremenda para ganhar. Pô, o Fluminense ganhar do Wagner Mancini é uma luta, irmão. Ou o Fluminense um dia contrata o Wagner Mancini, ou não vai dar. Todas as vezes que o Fluminense pega o Wagner Mancini, acontece isso. E o Diniz na beirada do campo, transtornado, com o olho fechado, pensando no que vai fazer. Assustador, hein, Fernando? Assustador, hein? Nota 2 para você. E eu vou ficando por aqui, pedindo o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Até o próximo vídeo.